Olá, eu sou Beth Gravina e você está no canal Lendo com a Beth. Continuaremos a leitura do livro de Sêneca sobre a vida feliz e a tranquilidade da alma. Capítulos de 8 a 10. Passemos agora à consideração da propriedade, a fonte mais fértil das dores humanas. Pois se você comparar todos os outros males de que sofremos, mortes, doenças, medos, arrependimentos, sofrimentos e trabalhos, com aquelas misérias que nosso dinheiro nos inflige, este último superará em muito todos os outros. Reflita então quão mais leve é nunca ter tido dinheiro do que perdê-lo. Assim, entenderemos que quanto menos a pobreza tem a perder, menos tormento ela tem para nos afligir, pois você está enganado se pensa que os ricos sofrem com mais ânimo as perdas. Nos maiores e nos menores corpos a dor das feridas é igual. Bion elegantemente disse que machuca homens carecas tanto quanto homens peludos ter seus cabelos arrancados. O mesmo se aplica tanto ao pobre quanto ao rico. Para eles, o tormento é igual, pois tanto a um quanto ao outro o dinheiro adere de tal modo que não pode ser tirado sem dor. Ainda assim, é mais suportável, como eu disse, e mais fácil não ganhar propriedade do que perdê-la. E, portanto, você descobrirá que aqueles para quem a sorte nunca sorriu são mais alegres do que aqueles a quem ela abandonou. Diógenes, um homem de espírito infinito, percebeu isso e tornou impossível que algo fosse tirado dele. Chame essa segurança contra a perda de pobreza, carência, necessidade ou qualquer outro nome desdenhoso que desejar. Considerarei tal homem feliz, a menos que você encontre outro que não possa perder nada. Se não me engano, é um atributo real entre tantos avarentos, trapaceiros e ladrões, ser o único homem que não pode ser ferido, porque não tem fazendas ou jardins, propriedades valiosas arrendadas a inquilinos estranhos e nenhum grande empréstimo no mercado monetário. Você não tem vergonha de si mesmo, você que contempla as riquezas com admiração atônita? Olhe para o universo, você verá os deuses completamente despojados de propriedades, aqueles que tudo dão e nada têm. Você acha que esse homem, que se despojou de todos os acessórios fortuitos, é um mendigo ou alguém semelhante aos deuses imortais? Você proclama mais feliz Demétrio Pompeano, que não se envergonhou de ser mais rico que o próprio Pompeu? Diariamente, lhe era dada a lista de seus escravos como se ele fosse general de um exército, a que ele, pouco tempo antes, era riqueza ter 2 substitutos de escravos e uma cela um pouco mais larga. Mas o único escravo de Diógenes fugiu dele, e quando ele foi encontrado, ele não achou que valesse a pena buscá-lo. É uma pena, disse ele, que Manes possa viver sem Diógenes e que Diógenes não possa viver sem Manes. Parece-me que ele disse: o destino cuida de seus próprios assuntos. Diógenes não tem mais nada que lhe pertença. Meu escravo fugiu? Não, ele se afastou de mim como um homem livre. Uma casa de escravos requer comida e roupas. Tantas criaturas famintas devem ser alimentadas. Devemos comprar roupas para elas, devemos vigiar suas mãos mais ladras e utilizar os serviços daqueles que estão sempre chorando e maldizendo. Mas feliz é aquele que não deve nada a ninguém, exceto a si mesmo, e é capaz de dizer não com facilidade. Como não possuímos tanta força, devemos, sem dúvida, limitar nossas posses para estarmos menos vulneráveis às adversidades do destino. Na guerra, os corpos mais habilidosos são aqueles que podem se contrair e se proteger com escudos, ao contrário dos que, devido ao seu tamanho grande, ficam expostos a ferimentos.
No que diz respeito ao dinheiro, o melhor critério é evitar cair na pobreza ou afastar-se dela completamente. Capítulo 9. Ficaremos satisfeitos com essa medida de riqueza se tivermos anteriormente apreciado a parcimônia, sem a qual nenhuma riqueza é suficiente e com a qual nenhuma é insuficiente, especialmente porque o remédio está sempre à mão e a própria pobreza, ao chamar a ajuda da parcimônia, pode se transformar em riqueza. Acostumemo-nos a abandonar a mera exibição externa e a avaliar as coisas por sua utilidade, não por suas ornamentações vazias. Que nossa fome seja controlada pela comida, nossa sede saciada pela bebida, nossa luxúria limitada dentro de limites necessários. Aprendamos a usar nossos membros e a organizar nossas roupas e estilo de vida de acordo com o que foi aprovado por nossos ancestrais, não imitando modelos passageiros da moda. Aprendamos a fortalecer nossa contenção, a reprimir o luxo, a estabelecer limites para nosso orgulho, a acalmar nossa raiva, a encarar a pobreza sem preconceitos, a praticar a parcimônia, embora muitos se envergonhem de fazê-lo, a aplicar remédios baratos para as necessidades da natureza, a manter todas as esperanças e ambições desenfreadas como se estivessem trancadas a 7 chaves e fazer de nosso próprio esforço a fonte de nossas riquezas, não ao destino. Nunca pode tanta variedade e iniquidade de casos ser assim repelida, do mesmo modo que não se pode livrar das tormentas a frota lançada ao mar. Devemos restringir nossos negócios para tornar os dardos da sorte ineficazes. Por essa razão, às vezes, pequenos contratempos se tornaram remédios e distúrbios mais graves foram curados por outros mais leves. Quando a alma não presta atenção aos bons conselhos e não pode ser levada à razão com medidas mais suaves, por que não deveríamos pensar que seus interesses estão sendo servidos pela pobreza? Desgraça ou ruína financeira estão sendo aplicadas a ela? Um mal é equilibrado por outro. Aprendamos, então, a sermos capazes de jantar sem toda a Roma observando, ser escravos de menos servos, obter roupas que cumpram sua função original e morar em uma casa menor. A curva interna é que deve ser feita não apenas nas corridas e competições de circo, mas também na corrida da vida, até mesmo as atividades literárias. A coisa mais adequada para um cavalheiro gastar dinheiro são justificáveis apenas quando são mantidas dentro de limites. De que adianta possuir inúmeros livros e bibliotecas cujos títulos seu dono dificilmente poderá ler durante a vida? Um estudante fica impressionado com tal quantidade, mas não é instruído. É muito melhor dedicar-se a alguns escritores do que folhear muitos. 40.000 livros queimaram em Alexandria. Alguns consideravam que essa biblioteca era o mais nobre memorial da riqueza real, assim também como Lívio, que disse ter sido uma obra máxima da elegância e do cuidado dos reis. No entanto, do meu ponto de vista, não foi elegância nem cuidado, mas uma luxúria calculada, ou melhor, não foi calculada, pois essas obras foram reunidas não para estudo, apenas para o espetáculo. Isso é semelhante a muitos que, embora desconheçam as primeiras letras, fazem dos livros não instrumentos de estudo, mas apenas ornamentos para as salas de jantar. Portanto, devemos reunir apenas os livros que sejam suficientes, nenhum por ostentação. É mais respeitável, você diz, gastar o dinheiro em tais livros do que em vasos de latão e pinturas coríntias. Não é assim. Tudo o que é levado ao excesso é errado. Que desculpas você pode encontrar para um homem que está ansioso para comprar estantes de marfim e madeira cítrica, para colecionar obras de autores desconhecidos ou desacreditados e que se senta bocejando em meio a tantos milhares de livros cujas capas e títulos o agradam mais do que qualquer outra parte deles?
Assim, nas casas dos homens mais preguiçosos, você verá as obras de todos os oradores e historiadores empilhadas em estantes que chegam até o teto. Nos dias atuais, uma biblioteca tornou-se um apêndice tão necessário para uma casa quanto um banho quente e frio. Eu os desculparia imediatamente se eles realmente fossem levados por um zelo excessivo pela literatura. Mas como é, essas obras caras de gênio sagrado, com todas as ilustrações que as adornam, são meramente compradas para exibição e para servir como móveis de parede. Até a próxima. Um abraço a todos.